vou cair. Agarra-te a mim. Bota a garra. Essa eu não sabia. Bota a garra. Não. Bem-vindo, 26. Bota a garra. Zé Pachuco. Já investigou e escreveu um livro sobre Filipe de Lencastre, um outro sobre Catarina de Bragança e ainda Dona Amélia. Mas há muitas mulheres na história de Portugal com importância para merecerem um livro com toda esta história que aqui podem ver. Dona Maria II, Tudo por um Reino, a sua autora Isabel Stilwell está connosco na Praça da Alegria. Olá, Isabel. Olá, Isabel. Olá, Isabel. Nunca dançaste bota a garra, pois não, Isabel? Não. Felizmente. Mas acho que deve fazer bem a tudo. É ter futuro, não é? Certeza. Deve fazer até futuro. Certeza, ao Dá direito a equilíbrio. uma bisca lambida outra vez para o médico, de certeza. São os tais que 15 minutos? 15 que o minutos. Ministro da Educação agora, o Ministro da Saúde, quer impor. Isabel, é mais uma mulher, porque é difícil deixarmos de salvaguardar a importância das mulheres na história de Portugal. E houve várias, não é? E elas andaram um bocadinho arredadas. Andaram que eu acho que normalmente as histórias, mesmo a Dona Maria II, nos nossos livros de história, o cognome é da educadora, não é? Quer dizer, sempre o papel de mãe, que sempre o papel filhos, de mãe e de educadora, e era esse o papel que as mulheres normalmente tinham, e portanto, normalmente elas aparecem sempre através da vida dos homens. Sim. E era preciso trazê-las outra vez trazê-las para a ribalta, porque elas mereceram e foram muito mais do que muitas vezes são reduzidas a factos. Tiveram muito mais Mas tinham muita influência. influência até na. Sim, a Dona Maria política, é não é? engraçadíssima. É uma mulher muito determinada, com muito pulso, que não era politicamente correto dizer que gostava de política. Ela própria, quando escrevia a Rainha Vitória de Inglaterra, que era contemporânea dela, dizia sempre: olha, depois o Fernando escreve sobre política, porque eu não... Esse assunto não me interessa, mas depois vai-se estudar e vai-se olhar e investigar, e a verdade é que ela não perdia Uma oportunidade da política e era uma mulher de pulso firme, muito mais que o marido, que era o rei artista e que construiu o Palácio da Pena, reabilitou muitos dos nossos monumentos, e que era muito mais artista e muito menos político do que ela. Isabel, se exigia nos tempos que correm uma equidade no tratamento entre homens e mulheres, as contemporâneas da Dona Maria II muito menos dispunham para poder impor-se e para poder mostrar que as mulheres estavam também a participar na sociedade e com influência vária. Não é? Aquilo é um momento histórico muito engraçado, porque há Portugal, Espanha e Inglaterra, o Reino Unido, Sim. têm 3 mulheres rainhas. Simultaneamente na história. E isso foi uma coisa que eu quis muito apanhar no livro, porque era um facto inédito. Portugal já tinha tido a Rainha Dona Maria I, Sim. mas de resto não, rainha não tinha tido, não é? E Inglaterra também já só tinha tido uma outra rainha atrás. Sim. E portanto, de facto foi um momento em que o poder esteve nas mulheres, mas como o Jorge diz, era um poder, Para conseguir o delas alguém. era, mas o poder das mulheres em si, como ainda hoje, Sim, é sim, muito sim. relativo, não é? E nessa altura imaginamos como é que uma mulher seria ouvida, apenas e só por ser rainha, porque senão com certeza que seria E mesmo assim ignorada, não é? a tentarem desvalorizar muito do que ela dizia ou pensava. Para conseguirmos perceber quais são os traços da personalidade de Dona Maria II, como é que podemos resumidamente descrevê-la? Eu acho que é uma mulher que nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, e é a única rainha europeia que nasce fora da Europa. Isso eu acho que a marcou muito num sentido muito prático, muito mais terra a terra do que seriam as mulheres da nobreza daquela época. Até porque era uma monarquia descontraída, não é? Sim, eu diria que ela era uma mulher, determinada, leal, mas desconfiada, ou seja, é leal às pessoas de quem gosta, mas Sim. é desconfiada. Viveu muito, no fundo, desde ir casar com um homem com quem, que era Dom Miguel, que depois não só não quis casar com ela, como usurpou aos Sim. olhos dela o trono. E depois ela ficou uma mulher desconfiada. Mas eu acho que é uma mulher divertida. Eu acho que às vezes as pessoas olham e dizem divertida, aplicada a uma rainha, mas eu acho que sim,
Sim, eu acho que ela era, tinha gozo na vida e tinha gozo nas coisas que fazia. E é uma ótima mãe, de facto, e uma mulher muito corajosa. E culta? Médio. Médio, não é? Médio, não era. Ela, por também não causa via da sábio, história, nem todas as monarquias. Não, mas eu acho que ainda por cima ela não teve uma educação formal muito forte. Ela nasceu no Brasil, depois veio para a Inglaterra, depois voltou para o Brasil, depois veio para Paris, depois veio para Portugal. Os tempos eram agitadíssimos. Não teve, como por exemplo a Rainha Vitória, uma educação muito formal, com horas marcadas, foi preparada etc. para ser rainha. Portanto, ela insiste depois muito que os filhos dela recebam essa educação. Ela sente essa falta. É um momento também da história de Portugal muito importante. É um momento confusíssimo. Não é? É um momento porque os partidos políticos ainda não têm nomes nem são definidos. Se são fazem grupos de uma influência, revolução não é? em setembro, são setembristas. A certa altura há um embaixador cá que escreve para a Inglaterra a dizer que cada homem era um partido, basicamente, e consoante o seu desejo do momento. Por isso essa parte é difícil. Isabel, simultaneamente olhando para esta expressão, Isabel, eu aprendi, porque eu sou o programa de rádio da Isabel, e é essa a expressão que o Eduardo usa, não é? Isabel. O que é certo é que também aqui se prova que, apesar de, aparentemente, as mulheres não disporem de influência direta, elas nunca deixaram indiretamente de ajudar a conduzir o rumo da história, não é? Nunca, eu acho que nunca. Aqui até estão, nesta época, estão até num papel sob os holofotes. Mas acho que, obviamente, que não, ou não fossem elas as mães. Sim. Ou não fossem elas ou mães dos reis, ou mães dos filhos dos reis. Portanto, ou ao nível normal, nós não fôssemos mães e filhas, não é? Mas percebe-se bem, com a leitura destes livros, dos diversos livros da Isabel, que pode-se perceber que a mulher sempre teve muita influência, pode o homem pela força ter esmagado essa influência e a ter desrespeitado. Agora a seguir, depois de quantas páginas? Depois de quase 700 páginas de Dona Maria II, qual será o próximo? Não sei ainda, mas quero voltar atrás no tempo. Porque a Isabel, o pouco que a conheço, é desassossegada por natureza. Exatamente, não é? Um bocadinho. Não, eu acho que é assim, a minha vertente essencial é de jornalista e acho que o destaque, o dia-a-dia, é muito, dá para a indignação do momento, não é? E depois estes livros funcionaram um bocadinho como um desafio de conhecer a nossa história, de ser detetive, de investigar, de encontrar as peças. Recomendo a todas as mulheres que começam a ver os filhos, não é o caso da Sónia, que ainda são pequeninos, mas quando os nossos começam a sair de casa, é bom que continuemos a ter projetos e a ter formas de ocupar o nosso tempo e de ter objetivos. E, portanto, eu acho que os livros apareceram a combater o síndrome do ninho vazio. Agora tenho netas, voltei outra vez aos pequeninos. O que se deseja é que não tenha que suceder a quem esteja sozinho em casa com o seu marido aquilo que sucedeu com um casal que no Hospital de Santo António, no Porto, isso é que é uma mulher de coragem, uma bela história, assistiu a uma prova de amor. E a Isabel, que também é uma analista dos costumes. É bom. Uma analista dos costumes. É um bom título. Analista dos costumes. Também nos vai ajudar a caracterizar a história de Albertina e de Manuel António. Um casal, aparentemente normal. O Manuel António tinha um problema renal, apenas um rim, e esse rim passou a funcionar mal. A Albertina tinha 2... podia passar só a ter um. Uma bela história de amor. E eles são também os protagonistas desta história e trata-se do transplante renal número 150 a realizar no Hospital de Santo António, 25 anos depois do primeiro. Transplante renal em Dor Vivo. Vamos ver esta história. Foi um transplante a 2, por isso, depois da primeira noite separados, vem o melhor. Bom dia. Albertina teve alta esta segunda-feira do hospital depois de ter doado um rim ao homem com quem partilha a vida há 35 anos. Uma história que tem agora mais um episódio feliz. É a continuação da nossa história de amor. Estou muito, muito feliz por ter conseguido
E ele estar a reagir tão bem, já o tinha proibido, que ele não podia reagir contra mim. O mesmo é dizer que Manuel está proibido de rejeitar o transplante. Aos 57 anos, o antigo bancário, que nasceu apenas com um rim, estava a entrar em insuficiência renal. Eu tinha que deixar de atender o público porque eu não tinha capacidade, estava muito cansado e eu tremia, começava a tremer, abanava todo mesmo. Há 5 meses, Albertina deu a solução e tinha apenas uma angústia. Era saber se era compatível ou não, para mim se estava em condições e se era compatível. De resto, nunca tive dúvidas quanto à possibilidade de lhe doar o órgão. Eu tenho 2, podia passar perfeitamente com um. Custou-lhe a aceitá-lo no início? Custou. Foi muito renitente, mas ela é muito persistente também. Provas de amor que emocionam mesmo os responsáveis pelo maior centro de transplante renal de dador vivo. O transplante do casal Taveira foi o 150 do Santo António em 25 anos. Grande parte dos transplantes que estamos a ser habituados a ver confrontam-nos com histórias que são de ternura e de coragem. A taxa de mortalidade é cada vez mais reduzida, 3 em cada 10 mil. O ano passado, 47 pessoas doaram um rim em vida no nosso país. No caso da Albertina, a cirurgia foi por laparoscopia, logo menos invasiva. Motivação extra para mais dádivas em vida. A esperança de vida de um dador não é diferente da esperança de vida dos indivíduos da população em geral, quando estamos a ver pessoas da mesma idade, do mesmo contexto social, da mesma raça. Com um novo rim, Manuel evitou até ter de se sujeitar a diálise e agora tudo parece encaminhado para ter alta no final da semana, à altura em que o casal diz acrescentar um novo capítulo a uma já bela história de amor. E que tal revelar-se essa história de amor face a alunos da Academia Classe A de Matosinhos, que têm entre 10 e 15 anos e que julgam que histórias como esta existem apenas nos livros ou nas telenovelas. Ou então miúdos de 6 a 12 do Centro Social de Sandingaia, que estiveram a assistir, e eu percebi, estiveram a assistir com muita atenção ao desenrolar desta história, que julgamos que apenas acontece na tela, que é impossível que alguém dê parte de si para a sobrevivência do outro, e parte de si bem físico, não é? Sim, e eu acho que, para além de que eu acho que nos comove sempre os casamentos bem conseguidos e longos, não é? Logo como essa base, e acho que isso é fantástico. E depois, de facto, não estava aqui a falar com a Sónia, de facto, nós temos algum instinto de sobrevivência quase instintivo que nos diz, por muito que queiramos, que nos diz, não, eu de parte de mim posso precisar. Parece egoísta, mas naquele momento, claro. E realmente a pessoa superar essa capacidade, deixar-se sujeitar às dores e ao incómodo de uma operação e ficar sem um rim, que pode achar que vai inconscientemente, é uma parte de si, e doá-lo ao outro, de facto, eu acho que é uma grande coragem e é extraordinário. Mas acaba por ser uma bênção, porque a compatibilidade de dadores não é tanta conforme imaginamos, porque há uma lista de espera. Agora, alguém casar com outra pessoa que é compatível é fantástico, porque há famílias, até com filhos, histórias trágicas em que toda a família quer doar e não pode porque não é compatível. E portanto, realmente isto Isabel. E é um prolongamento, não é? É um prolongamento de um do outro, não é? No interior do próprio marido, sim, do próprio amado. Sim. Isto é muito poético também. Não é? É parte de mim está dentro de ti, e assim posso garantir que o nosso amor continua, não é? E que o amor continue e que a qualidade de vida, porque as diálises e as pessoas que fazem diálise sabem, todo este espera por um transplante também é um desgaste extra àquela relação. E a esperança de vida para este senhor era reduzida se tivesse que permanecer em diálise, e daí a necessidade deste transplante. É de atos tão voluntários, solidários, de nós que estamos a precisar para compreendermos as dificuldades que estamos a atravessar, todos? Eu acho que sim, eu acho que nós somos muito solidários, os portugueses são muito solidários
perante uma situação, não é? Quando Faça um caso concreto, não é? quando há um caso concreto. E às vezes somos um bocadinho distraídos para as coisas que acontecem mesmo na porta do lado ou do vizinho do lado. E às vezes tenho um bocadinho de medo destes casos mediáticos que são fantásticos. Por exemplo, há aquele jogador de futebol, não é? O Carlos Martins e o filho. São extraordinários porque criam nas pessoas um alerta muito grande para coisas que as pessoas não sabiam que podiam ajudar. Às vezes temo que nós só sejamos solidários quando há este envolvimento dos holofotes e muitas vezes não olhamos para os casos muito próximos, e acho que neste momento de crise as pessoas que nós podemos ajudar com mais facilidade se calhar estão muito perto de nós. Estão ao alcance da nossa mão, estão não é? muito ao alcance, aliás são tantas, infelizmente, que estão de certeza quase que no nosso círculo, nelas, não é? exatamente, Fácil. no nosso círculo. E às vezes é menos, dá aquela sensação que não passa por televisão, não passa por uma gratidão pública, podemos retrair-nos e de facto eu acho que passa por isso, passa por tomar conta de quem está à nossa volta e precisa, não é? E há muita gente que não pede ajuda, mas que nós conseguimos perceber que a necessita. Exatamente. Vamos oferecer alguns livros da Isabel Stilwell através do 760 102 001. Livro em causa é o Dona Maria II. Este livro que a Isabel Stilwell fez o favor também de estar aqui na praça a apresentar. Isabel, muito obrigado por mais uma visita à praça. Muito obrigado, Isabel. Nós pegamos em números, e apenas o fizemos, números recentes. No espaço de um mês foram assassinadas 10 pessoas. Desde maio,